As ações da Vivo estão nas máximas e tem gente dizendo que agora é hora de comprar, mas será mesmo? Nas últimas semanas, as ações chegaram a ultrapassar os R$ 32, o maior valor da história. Isso chamou a atenção do mercado e tem muita gente querendo entrar. Mas antes de investir só porque subiu, é bom a gente entender o que a Vivo faz hoje, o que coloca dinheiro no bolso dela, quais são os principais negócios, quais são as perspectivas de crescimento e, principalmente, o que os resultados do segundo trimestre de 2025 mostram sobre o futuro dessa grande empresa. Se você aí pensa em investir nas ações da Vivo ou já é investidor, esse vídeo vai te ajudar a entender o que está por trás dessa alta. A gente vai analisar os resultados do trimestre, entender de onde vem o lucro, onde a empresa pode crescer e, o mais importante, entender se o atual patamar de preço faz sentido ou não. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Denai Capital, e nesse vídeo você vai aprender a analisar o resultado da Vivo como um grande investidor, e não com todo esse oba-oba que a gente vê por aí. Para quem não sabe, a Vivo é a maior operadora de telecomunicações do Brasil, e o seu negócio vai muito além do celular. Ela conecta casas com fibra ótica, atende empresas com soluções digitais e oferece até serviços financeiros e de saúde. É o tipo de empresa sólida, tem um modelo de negócio estável, domina o mercado onde atua, gera muito dinheiro e paga excelentes dividendos. Resumindo, é uma companhia madura que entrega resultados e não é para quem quer aventura. Mas tem um detalhe importante, a Vivo já está em praticamente todos os lares do Brasil. Ela tem mais de 100 milhões de clientes, num país que tem 203 milhões de pessoas. Então o jogo da Vivo hoje não é expandir para novos clientes, mas sim conseguir mais dinheiro dos clientes que ela tem. E vocês vão ver que no resultado do segundo tri, ela está conseguindo executar essa estratégia muito bem. Se você curte esse tipo de análise, já deixa o like, se inscreve no canal, assim a gente entende que esse vídeo é relevante e traz mais materiais desse tipo para vocês. E além disso, se você gostar dessa análise e quiser aplicar ela na sua carteira de investimentos para todos os ativos que você tem, clique no link da descrição, você vai ser direcionado para o site da Denai Capital, a nossa consultoria, entenda melhor como a consultoria funciona e, se você achar que faz sentido, clique lá no botão azul e agende uma conversa com um dos nossos consultores. Inclusive, eu posso ser um deles, a gente vai conversar e entender como melhorar a sua carteira de investimentos. Mas ponto importante, tá? É interessante que você tenha pelo menos R$100 mil investidos ou aporte mais de R$3 mil por mês. Agora sim, vamos direto para o que interessa, entender os resultados da Vivo. Eu vou abrir aqui o release de resultados com vocês e passar pelos principais pontos. Então esse aqui é o release de resultados da companhia, é um material que eles divulgam que tem mais informações ali sobre o resultado, ele é mais organizado, tem os principais pontos, então a gente vai fazer essa análise com base nele. Como vocês já sabem, eu costumo já rabiscar antes o documento para a gente saber os principais pontos de análise. Então aqui no começo eles começam, né, falando os highlights, então os destaques aí do segundo tri, o que aconteceu, por que aconteceu, enfim, mas a gente já vai ver aqui em detalhes. E aí a gente começa aqui com os destaques do balanço aqui da empresa, então desde a receita até o fluxo de caixa livre. Bom, então vamos dar uma olhada aqui que eu já separei os principais pontos. A receita da empresa ela foi de 14,6 bilhões de reais no segundo tri, foi um aumento no ano contra ano de 7,1%, então um aumento bem interessante aqui. E o que mais cresceu em receita foi, em primeiro lugar, o segmento de dados corporativos, TIC e serviços digitais, e em segundo lugar, o FTTH, que é nada mais nada menos do que a fibra ótica. A fibra ótica cresceu cerca de 10% na receita e essa vertente aqui voltada, né, para tecnologia, para dados corporativos, cresceu mais de 20% a sua receita no ano contra ano. E aqui o primeiro insight para vocês, a receita cresceu 7,1% e os custos totais cresceram 5,9%. Ou seja, aqui houve uma geração de valor muito grande, afinal a empresa conseguiu aumentar a sua receita e o lucro não acompanhou proporcionalmente esse aumento. Claro que ele aumentou, afinal a empresa está crescendo, mas ele aumentou em menor proporção. E a diferença disso aqui, no fim do dia, a gente pode ler como geração de valor para o acionista. Quando a gente olha o EBITDA, então o EBITDA cresceu 8,8%, a margem EBITDA também aumentou, chegando aí a 40,5% e aumentou aí 0,6 pontos percentuais.
E finalmente, chegando aqui na linha do lucro líquido, ele cresceu 10%, um crescimento aqui de 2 dígitos para uma empresa que é reloginho, não é para ela crescer muito, mas mesmo assim ela apresentou aqui um crescimento consistente do seu lucro, que foi de 1,3 bilhão de reais. Agora vamos dar uma olhada negócio por negócio do desempenho da Vivo, começando pelo maior hoje, que é o negócio móvel, é celular. Então a receita líquida do móvel cresceu 6,7% e o pós-pago cresceu 10,9% e o pré-pago caiu 10,6%. E aí, para o investidor desavisado, ele pode olhar isso aqui e falar: caramba, o pré-pago caiu mais de 10%, que horror. Não, meu amigão. A Vivo está fazendo essa estratégia justamente para conseguir cobrar mais dos seus clientes. Afinal, quando os clientes estão ali no pós-pago, eles têm uma recorrência de pagamento mensal, tendem a pagar valores maiores e também tendem a assinar mais produtos ali dos pacotes que a Vivo oferece. Então, no fim do dia, é aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. A Vivo está preocupada agora em ganhar mais dinheiro com cada cliente que ela já tem. E isso está dando certo, ó. O ARPU do móvel, que é basicamente quanto que eles conseguem ganhar por cliente, alcançou o maior valor na história da companhia em R$ 31,10. E olha só aqui que legal, os acessos móveis, né? Então, quantas linhas aí de telefone a Vivo detém hoje? Cresceu 1% no ano contra ano, mas é uma base aí de 102 milhões de acessos móveis. É muita coisa. Quando a gente olha aqui os acessos pós-pagos, eles cresceram 7%, então ponto positivo, é a estratégia da empresa. E o churn do pós-pago, ou seja, quando o cliente vai embora, ele teve um pequeno aumento aqui referente ao ano passado e também ao trimestre passado. Então aqui ponto de atenção, mas ainda nada que preocupe, tá? Um aumento meio marginal que não faz tanta diferença. Agora vamos para o negócio fixo. Então a receita do negócio fixo cresceu 8% no ano contra ano, a parte de fibra cresceu 10,4% e os dados corporativos TIC e serviços digitais cresceu mais de 20%. E um ponto legal, né? No segundo TRI de 2025, o churn se manteve nas mínimas históricas, de 1,46%. Ou seja, a Vivo consegue conquistar o cliente e cada vez menos clientes estão saindo da empresa, o que é excelente. Aqui a gente consegue ver então os dados da fibra, casas passadas, né? Ou seja, casas que a fibra está ali disponível para ser ligada na casa, teve um crescimento aqui de 10%, então 30 milhões de casas aí, e casas conectadas, as que de fato são clientes da Vivo, teve um aumento de 13%, chegando a 7,4 milhões. Aqui, na minha visão, essa é uma das grandes avenidas de crescimento que a Vivo tem hoje para continuar crescendo cada vez mais. E agora a gente vem para a parte de negócios digitais. Então a Vivo, pelo que a gente viu agora, ela está no negócio móvel e no negócio fixo. E agora ela está expandindo também a sua atuação para os negócios digitais. Afinal, ela tem que diversificar as suas receitas e ela tem feito isso, o que é excelente para o acionista. Então, eles já falam aqui, né? Seguimos avançando na construção de um ecossistema digital robusto e aí eles têm alguns produtos aqui, ó, no B2C, que é para o consumidor final, para nós, pessoas físicas. Então, eles têm aqui serviços financeiros, o Vivo Pay, que é uma plataforma 100% digital que tem soluções financeiras, né? Então, tem empréstimo, seguro, antecipação de FGTS, Pix, entre outros, né? Ou seja, a Vivo ela tá crescendo outras fontes de receita além do seu negócio principal, o que de novo é excepcional. Aí tem também a questão de entretenimento, né? Saúde e bem-estar, e aí vem a parte B2B, que é business to business, ou seja, é a Vivo vendendo para outras empresas, outros CNPJs. Então aqui a gente vê que as receitas vêm crescendo muito forte. Essa, na minha visão, junto com a fibra ótica, é a outra grande avenida de crescimento da Vivo para os próximos anos. E a gente vê que a receita aí bateu 4,7 bilhões de reais, que está concentrada principalmente em cloud e IoT e mensageria. Está concentrada principalmente em cloud e IoT e mensageria. Agora a gente vem para a parte dos custos. E vocês já sabem, para uma empresa ela conseguir aumentar o seu lucro, ela tem que aumentar a sua receita e também é interessante que ela controle o seu custo, né? Afinal, acaba sobrando mais dinheiro no fim do dia se ela fizer isso. E a Vivo fez isso muito bem, então já destaquei para vocês, mas o crescimento do custo foi abaixo do da receita, 5,9%, o que é muito bom. E aqui um outro ponto que quase ninguém presta atenção, mas que a Vivo também remunera o acionista, que é justamente recomprando as suas ações. Então a Vivo vai lá e fala: ó, pessoal, acho que a nossa ação tá barata, eu vou começar a recomprar do mercado e colocar aqui em tesouraria. Qual que é o grande ponto disso? Quando ela compra e coloca em tesouraria, essas ações que estão lá não recebem os dividendos, ou
ou seja, no fim do dia, ela está diminuindo a base de ações que vão receber dividendo, o que vai aumentar o dividendo recebido por ação. Então essa também é uma forma de remunerar o acionista que quase ninguém presta atenção, mas que a Vivo vem fazendo muito bem. Vocês podem ver aqui, ó, no final de 2024, a Vivo tinha cerca de 8 milhões de ações lá em tesouraria. Agora, no meio desse ano, ela tinha quase 35 milhões. Então olhem só esse movimento da Vivo que está beneficiando o seu acionista. E por fim, a parte que vocês mais gostam, dividendo, juros sobre capital próprio. Então a Vivo é uma empresa que já falou no ano passado que vai pagar pelo menos 100% de todo o seu lucro para o acionista, na forma de dividendo, juros sobre capital próprio ou recompra de ações. E aqui a gente consegue ver que a distribuição ao acionista aqui em 2025, na metade do ano, ela foi de quase 5 bilhões de reais, quase o mesmo patamar aqui de 2024 e já acima aqui de 2023. Ou seja, no fim do dia, a Vivo está remunerando muito bem o seu acionista, mas de diversas formas. Ó. Então a maior fatia aqui é de JSCP, juros sobre capital próprio, que é basicamente dividendo. Tem também redução de capital, então tirando ações de circulação, que aumenta o dividendo das que continuam, e recompras, né, que é aquela mesma coisa que eu falei para vocês lá atrás. Então no fim do dia, a Vivo é uma empresa que remunera muito bem o seu acionista. Resumindo aqui para nós, a Vivo entregou mais um trimestre sólido. Receita crescendo, lucro em alta, custos controlados, boa remuneração ao acionista e uma operação cada vez mais eficiente. E a empresa continua investindo forte e expandindo a sua linha de fibra ótica e também a de serviços digitais, que, como eu adiantei para vocês, são as duas avenidas de crescimento da empresa hoje. E a Vivo não é uma ação para quem quer grandes aventuras, para quem quer ter história para contar. No fim do dia, ela é uma ação muito perene, que vai trazer boa remuneração para nós, acionistas, mas também a tendência tá, é que ela não deu uma grande explosão aí na cotação. Ela tá nas máximas históricas aí praticamente, mas ela é aquela empresa reloginho, né? Vai crescendo sempre ali aos poucos. Então, com tudo isso na mesa, será que vale a pena comprar as ações da Vivo no atual patamar de preço? Se você busca uma empresa de crescimento acelerado, provavelmente a Vivo não é uma boa opção para você. Mas se você é um investidor previdenciário que está interessado no crescimento a longo prazo, pensando lá no seu futuro, a Vivo pode ter espaço sim na sua carteira. Agora, o ponto-chave é o preço. A empresa é boa, mas o preço tem que fazer sentido. E nesse caso, eu mesmo calculei o preço teto para as ações da Vivo e aqui nos meus cálculos ele está ali mais ou menos em R$ 32. Ou seja, basicamente na máxima que a Vivo bateu. Então eu vejo que acima disso, hoje, com tudo que a gente tem na mesa, talvez não seja interessante entrar nas ações, mas abaixo disso eu vejo sim que tem espaço aí para um upside, para a gente ser bem remunerado. Então é aquela história, se você tem um espaço de tempo de curto prazo, talvez a Vivo não seja a melhor escolha para você, tem outras opções mais óbvias, mas se você está pensando no longo prazo, acredito que a Vivo possa ser sim uma ótima empresa para compor o seu portfólio. Agora comenta aqui embaixo, você tem a Vivo na sua carteira? Tem um preço médio calculado? Eu quero saber o que vocês estão pensando sobre a empresa. E se curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like, é isso e até o próximo vídeo.